Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Cumprimente seu irmão do lado aí, dá um abraço, fale com ele. Tem visitantes hoje aqui. Tem aqui a pastora que está nos visitando, pastora Rejane. Tem a Marli Franco, tem Yasmin, tem o Júnior. São pessoas que estão em nosso meio aí, ó. Tem a Paola, tem o Rafael dos Santos. Sejam bem-vindos, tá? Essa casa é a nossa casa espiritual. Vamos dizer a eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Porque a Igreja do Nazareno te ama e Jesus muito mais. Irmãos, hoje nós vamos ler um texto longo. Pode se assentar. Deus tem nos levado assim para uma visão que ela tem um direcionamento para um tempo que vivemos hoje. Tá? Nós vamos falar sobre o livro de Daniel. Eu acho que é a terceira mensagem consecutiva que eu prego no livro de Daniel. E Deus tem nos mostrado assim como nós podemos dirigir as nossas vidas não vivendo debaixo das forças, das leis, da manipulação, do desejo dessa vida. Porque realmente a Bíblia ela vai se contrapor a todas as ofertas e todas as tramas que esse mundo faz para enganar as pessoas. O mundo vai tentar nos ofertar tudo. E a Bíblia sempre vai contrapor, porque acima desses desejos estão a lei do Senhor. E não adianta, fora da lei do Senhor não existe realizações, não existe lucubretações, satisfações. Por isso que o salmista dizia, né? Que ele amava a lei do Senhor e nela meditava de dia e de noite. Nós vamos falar a respeito disso em uma das cenas assim muito tremenda, que é em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, eu estou numa linguagem atualizada, eu pedi lá ao Bira que colocasse também. Vamos falar da história de um rei. Esse rei, ele não aprendeu algumas coisas com seu avô chamado Nabucodonosor. Ele ignorou, sabia da história, compreendia os fatos, mas o ser humano é sempre assim. Ele tem amnésia forte. Quando está precisando, quando está na dificuldade, no sufoco, recorre a Deus. Mas quando passa tudo, ele se acha potentoso, né? Se acha vaidoso, capaz de fazer tudo sem a direção de Deus. E nós estamos vivendo num mundo assim. O hedonismo que leva à satisfação da vida nos seus desejos está levando o homem, a sociedade, a humanidade, as lideranças, os poderes a esse sou eu que faço, sou eu que realizo, sou eu que tenho poder. E vamos observar o que acontece na história, na vida desse rei chamado Belsazar. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1, porque é um texto muito longo, eu gosto de ler, porque se você não entender a leitura, você não vai entender o contexto. Certa noite o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e de todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete. Num lugar iluminado pela luz do candelabro,
Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsassar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei que o rei viva para sempre. Não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente, sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio, inteligente, pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos, que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer, porém eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: o senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele deu também poder e glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse, elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com os jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. E isso durou até que ele reconheceu que Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsassar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os corpos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem,
não ouve e não sabem nada, mas o Senhor não deu glórias a Deus. Aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E agora a explicação Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestisse Daniel com roupa de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade, a mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Amém. A história de Daniel sempre revelando as coisas que têm um significado escondido. Tem mensagem que são de difíceis entendimentos, mas a Bíblia nos revela perfeitamente que Daniel tinha esse espírito, essa sabedoria, um dom especial de Deus de conhecer as coisas ocultas, as coisas que estavam ainda fora do entendimento humano e da complexidade também do entendimento dos sábios, dos entendidos da sua época. Daniel era um homem muito especial e narra que ele viveu algumas dinastias das autoridades babilônicas e uma dessas é justamente no reinado de Belsazar, né? O Belsazar aqui, ele leva ainda por consideração ser chamado filho do rei Nabucodonosor, mas na verdade não era filho por filiação, porque existia um rei ali chamado Nabonido. Nabonido era casado com a filha de Nabucodonosor II, então na verdade Belsazar era neto de Nabucodonosor II, mas era considerado como um título. E por isso que ele ofertou o terceiro poder do país, aquele que adivinhasse, que interpretasse o que estava escrito na parede, sabendo que o seu pai, Nabonido, era o primeiro e ele o segundo, e quem interpretasse seria o terceiro. E na verdade essa história nos revela a vaidade, a presunção dos seres humanos. Como as pessoas estão assim no escalonamento assim, de um disparate, de um descontrole, de uma insanidade tão grande. E vive nesse afã, nessa procura. O ser humano tem essa tendência. Eu acredito que isso também seja uma das danificações do pecado no ser humano. O ser humano se tornou tão atrevido e viola toda a lei de Deus. E aquilo que é certo se torna errado, e o que é errado se torna certo. E dentro dessa perspectiva, Belsazar não compreendeu o que o seu avô havia vivido, passado, por causa do seu poder, por causa daquilo que podia realizar. E foi um dos maiores conquistadores do seu tempo. Mas a sua história vai se afunilando de que ele se torna um homem sensato. Nabucodonosor II, seu avô, que a Bíblia até revela, o próprio Daniel chama a atenção para despertá-lo o cuidado que ele deveria ter aprendido com o seu avô e tomado consciência para ter uma atitude mais sã, mais coerente, mais sensata. Mas assim é a mente humana. A mente humana, sem Deus, se torna agressiva, ríspida, estúpida. A mente humana sem Deus, o homem se sente o próprio Deus. E começa a se sentir tão poderoso
que não precisa mais de Deus. Belsazar faz uma das maiores festas carnavalescas sem vergonha no seu reinado. Foi uma festa mesmo de carnaval. Ele convida 1000 jovens para passar a noite no seu palácio, regado de bebidas e de toda a prática de orgia, de coisas que são tão vergonhosas. Mas ele queria mostrar o seu poder, a sua glória. E o texto, no versículo 1, versículo 2, diz que aquela noite seria uma noite de manifestar um banquete, onde as pessoas pudessem beber, extravasar. O verso 2 diz, depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. E assim vai essa estupidez humana. Porque aqueles utensílios eram utensílios usados para festividades dentro da casa do Senhor. Mas ele ignorou completamente, mandou trazer aqueles utensílios que haviam sido consagrados para o louvor e para a glória de Deus. E começou a beber vinho, eles e seus convidados. O nível do álcool subindo na cabeça e as torpezas começaram a acontecer. E as suas mulheres, as prostitutas, concubinas, começaram a beber vinho nele. O texto diz, verso 3, trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A gente percebe como se torna agressivo isso, a santidade de Deus, se torna agressivo em relação às coisas que são de Deus. Nós não estamos num tempo muito diferente disso, não. Onde a igreja tem sido achincalhada, pastores têm sido perseguidos, onde pessoas têm sofrido por amor à obra de Deus. E as piadas, as anedotas e todas as brincadeiras com nome de igreja, de pastor, a agressividade contra as coisas santas tem crescido muito, irmãos. Haja visto também que esse mundo está mergulhado no pecado e a grandeza do prazer humano tem dominado o lugar e o espaço que tem sido para o louvor e para a glória de Deus. Eu não me sinto espantado com nada que está acontecendo. Igrejas se transformando em clubes. Pregadores, homens de Deus, usados por Deus, caindo em maldição e brincando com as coisas de Deus. Alguns deixando até compromisso do pastoreio para se tornarem chefe de sociedades secretas. Nós estamos vivendo um tempo onde a insanidade em relação às coisas de Deus, por causa de dinheiro, por causa de mudança de comportamento social, tem transformado as coisas de Deus em verdadeiro motivo de achincalhação, de deboche. Estão achincalhando as coisas do Pai. Olha que isso também é antigo. O texto fala que Belsazar, ele passou dos limites. Passou dos limites. E eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo também está atraindo os nossos jovens, atraindo multidões para festas como essas, para destruição, para as torpezas, para fim de humilhar, para fim de colocar todo deboche em nome de Deus. Quando você vê o número de jovens sendo dominados por como alcoólicos, tendo convulsões por causa de abuso de drogas, a perdição por toda parte, quando muito menos as pessoas estão num caminho de risco de morte. São essas festas. Está escrito aqui, Satanás está fazendo um grande banquete para destruir os jovens.
Estamos vivendo uma geração fraca, sem o Espírito Santo, sem a força de Deus. A gente olha hoje para as igrejas, nossas igrejas estão vivendo um mundo de idosos. Cadê os jovens? Cadê a presença dos homens de Deus, as mulheres de Deus, os jovens? Que é a energia, que é a força da igreja. Não tenham dúvida nenhuma, queridos, que tem sido essa atração fatal. Porque aqui é Belsazar, mas também tem outras festas chamadas Rock in Rio, drogas, prostituição. Tem outras festas que são chamadas de tantos outros nomes, a fim de prender, de aprisionar as mentes e as vidas desses jovens. E assim fez Belsazar. O seu nome já revela algo contrário de tudo que ele poderia ser, ou tivesse alguém que pudesse valer o seu nome. Porque seu nome significa que é aquele que é protegido. Belsazar é aquele que protege o rei. E a gente vê que é o inverso disso, porque o final da sua carreira é muito triste. Ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 5 de Daniel e some, não existe mais. Mas às vezes as pessoas pensam que são protegidas. Quem é que te protege? Quem é que anda com seus filhos? Quem é que está de mãos dadas com seus filhos? Aonde seus filhos têm sentado? Qual é a roda de amizade, de cumplicidade que seus filhos têm tido? Olha, se não for na casa de Deus, se não for pessoas santas da igreja, se não for jovens santos da igreja, eu posso dizer que com certeza é a roda das festas sem vergonha de Belsazar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Só me falha a memória, está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. E o que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. E se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito, você pode dizer amém? De Deus, desse terreno colherá a vida eterna, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus não se deixa escarnecer. Deus não é homem que pode ser insultado, achincalhado, vexamado pelo deboche, pela forma insana de qualquer ser humano. Não pense que alguém que fale mal da igreja, fale mal de pastor, gente, não vai à frente. Não vai. Não estou dizendo aqui por causa dos pastores, mas por causa do nome do Senhor na obra e na vida, no ministério de qualquer pessoa. Deus não vai ser desonrado por qualquer impetuoso, petulante ser humano. Não vai. Naquele tempo foram os utensílios da casa do Senhor. Hoje, nós somos esses utensílios. O Espírito Santo habita em você, habita em mim. Nós somos usados por Deus. Satanás vai fazer de tudo para tentar impedir a obra do Senhor na sua vida. Vai jogar prazeres e tanta coisa para você se distrair. Quantas vidas têm sido impedidas por causa dessas festas de Belsazar? Quantas pessoas enganadas? Às vezes os pais estão ali orando, a mãe está orando, o pai está orando, o pastor está orando, a igreja está orando. Mas existe um saneamento na mente da pessoa
que não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Não consegue ouvir a voz de Deus. Aí fica semeando para a carne, semeando para a sua natureza humana decaída. Porque é só nossa atitude agora, se não for por Deus, irmãos, nossa atitude é diretamente para a carne. De repente, numa hora especial, volumosa, no ápice daquela festa, numa parede mais iluminada, mais visível, aparece uma mão. E todos veem aquela mão. O texto diz que todos ficaram atemorizados, perturbados. E aquela mão começou a escrever a mensagem de Deus. Aquela mão poderosa, divina, agora começa a escrever o juízo de Deus. Nós não queremos mal para ninguém, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos amar aquele que nos persegue e orar por aqueles que nos odeiam. Mas o mundo está assim. O juízo não vem para poder mostrar que Deus é um Deus cruel. Não, o juízo vem para dizer que Deus está vivo e Ele é poderoso, Ele não dorme, Ele não é um velho gagá, não é alguém que está longe do que está acontecendo, que está manifestando na nossa sociedade. As pessoas pensam que estão tomando vantagem, estão indo, estão os pais ali orando, falando, estão aconselhando e os filhos estão indo. Mas não parem, vocês pais, de interceder pelos seus filhos, porque em qualquer sociedade que eles estiverem, em qualquer lugar que eles estiverem, ainda o poder de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E de repente, para que aquilo não se tornasse uma festa aonde o ser humano pudesse ser engrandecido, pudesse ter as suas realizações como um troféu, a mão invisível, poderosa, aparece no meio daquele salão de banquete. O verso 5 diz: de repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Os joelhinhos dele começaram a tremer, começaram a gritar. E dali ele começa a chamar para que pudessem interpretar o que estava escrito naquela parede. Tem pessoas que se convertem e tem um toque muito sutil do Senhor, que elas vêm numa entrega muito profunda para Deus. São pessoas que são vestidas do amor de Deus, que conseguem entender o plano de Deus, mas existem pessoas que só conseguem se converter dentro de uma situação caótica, difícil. A rainha mãe fala a respeito de que naquele reino tinha um homem que tinha um espírito de sabedoria. Tinha um homem de Deus ali, que naquela província se conhecia quem é crente e quem não é crente. É tão bom quando nós somos chamados. Não, chame a irmã fulana de tal porque ela... Chama o irmão fulano de tal porque são pessoas de Deus. Glória a Deus por isso, por sua vida. Glória a Deus pelo seu chamado. Quando as pessoas reconhecem que você é um homem que tem a sabedoria de Deus, que tem o entendimento daquele que é todo poderoso. Essa mulher, ela fala a respeito de Daniel. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei, verso 10, e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem de Deus, há um homem
que tem o Espírito dos Santos Deuses. Glória a Deus. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente, sábio, tão sábio como os deuses. A gente sabe muito bem que quando o Espírito Santo está na vida de um homem, de uma mulher, Deus revela coisas poderosas. Deus é tremendo para desvendar, para desnudar tudo aquilo que está obscuramente, ofuscado aos olhos. Deus dá poder. Eu quero que você tenha esse poder, essa autoridade na sua vida hoje. Você tem recebido de Deus esse poder, essa autoridade, de Deus revelar, de Deus te dar. Porque é esse o Espírito que nos faz compreender as coisas de Deus. Porque só quem compreende as coisas de Deus, quem tem o Espírito de Deus. E a mulher falou de Daniel. Daniel já estava idoso. Daniel já devia ter mais de 80 anos aqui. Ele se apresenta ao rei, e o rei não sabia, não o conhecia pessoalmente. E o rei perguntou: é você mesmo, Daniel? Um dos judeus que meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? E falou: já me disseram a respeito de você, falaram que você tem o espírito de sabedoria, do entendimento, da clareza, da inteligência, dos sábios. E o rei começou a falar para Daniel: olha, eu trouxe aqui todos os astrólogos, os feiticeiros, adivinhadores, mas ninguém soube interpretar o que está aqui escrito. E se você conseguir interpretar o que está escrito, eu vou te cobrir de púrpura. Eu vou te dar as melhores roupas, as maiores joias. Eu vou te dar todo o poder. Você vai ser a terceira maior autoridade. Estamos falando aqui do poder da Babilônia, que era o maior poder nessa época. É assim que o mundo tem feito, né, irmãos? O mundo sempre quer oferecer, né? Quer entregar, quer dar. O mundo quer sempre fazer. E nós somos sempre presos àquilo que é passageiro, que é temporário. Às vezes nos encantamos tanto com as coisas, as pessoas brigam. Quer ver briga? Dentro de família. Herança. Meu Deus e meu pai. Eu já fui orar num quintal que a mãe morreu, os filhos estavam caindo no pau. Pastor, eu falei: não é pastor, é polícia. Tem que ser polícia, isso aí é polícia, né, pastor? Aí chegou lá, tinha até facão. Falei: meu irmão, que isso, que facão é esse? Não, irmãos brigando por causa de terra. Pessoal, dá muito valor às coisas passageiras. Eu quero que você reflita sobre isso. A gente dá muito valor, sabe, às bens materiais. Eu me lembro de pessoas que quando entravam na igreja, assim, o novo convertido era o melhor membro da igreja. Por quê? O novo convertido não sabe de muita coisa, né? Ele só tem amor, só quer fazer. O novo convertido quer vir varrer a porta da igreja, quer lavar banheiro. Ah, tem obra, ele quer carregar pau, pedra, carregar tijolo, quer limpar, quer pintar. Aí depois, quando ele começa a ficar mais maduro, começa a ficar mais esperto, assim: poxa, eu estou fazendo, ninguém está fazendo, eu estou metendo a mão. Aí começa a vir esses negócios, né? Não, agora... Já viu aquela coisa que um membro faz? Não, Senhor, se tu me deres esse emprego, essa casa, esse carro... Gente, a minha carreira como pastor, mais de 30 anos, é o que eu mais ouvi. Pessoas prometendo a Deus, pastora Regina, pastora Tânia, sabe muito bem disso? Pessoas: não, Senhor, se tu me deres, Senhor, se tu fores comigo, Senhor, vou te servir, vou te amar, Senhor. Meu irmão, quando consegue, some da igreja.
Tem gente que passa mais tempo limpando o carro, alisando o carro, do que alisando a mulher. Eu conheci um irmão, abençoado dele. Carro zerinho. Aí tá, irmão, tá nesse sol aí, né? Ele careca, né? Careca, se não tiver um boné, um chapéu, queima mesmo. Porque o cabelo protege. Aí ele vermelhinho, falou, não, irmão, entra aqui no meu carro. Vou te levar até aí. Mas cadê teu carro, irmão? Você tá andando a pé por quê? Ah, não, pastor, porque queima muito a pintura do meu carro. Eu olhei assim para ele e falei, irmão, sabe, as ofertas que o rei fez para Daniel é mais ou menos assim, mas essas ofertas estão transitando hoje no nosso meio. O pessoal tem tempo para tudo, mas menos tempo para Deus. Se envolve com tudo. Daniel, eu vou te vestir de tudo. Você vai ter ouro, prata, você vai ter honra, você vai ser a terceira pessoa do reino da Babilônia. Daniel disse para o rei, eu não quero essas coisas. Porque ele já tinha tudo. O versículo 17, Daniel respondeu, o Senhor pode ficar com os seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Eu não quero nada disso. Preciso disso. Nós somos provados verdadeiramente na nossa humanidade, sabe? Como eu falei para vocês que tem tantas pessoas que brigam por herança, tem pessoas que são mesquinhas. Sabe que Deus te deu, Deus vai te dar mais, mas é para você também ajudar. Sabe, eu não creio que semente boa é aquela semente que morre dentro da pessoa. Semente boa é aquela que é jogada no solo para nascer mais frutos, para dar mais colheita, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Tive um caso de uma irmã, precisava fazer um curso e não tinha dinheiro, mas falei, irmã, quanto é que é? Não, eu tenho que pagar essa inscrição. Mas quanto que é? Não, toma aqui, irmã, vai pagar a sua inscrição. Não porque eu tinha sobrando, não. Porque no reino de Deus a gente tem que aprender que maior é Deus. Dinheiro acaba, carro acaba, casa acaba, tudo acaba. A única coisa que não acaba é a palavra do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu vejo essa irmã voando, crescendo, fazendo até pós, fazendo outras coisas. Louvado seja Deus, que ela também está semeando. E a vida é assim. A gente tem que ter cuidado para não vivermos pensando só em nós, naquilo que vamos adquirir, né? Talvez Deus te deu a honra de você ser o melhor da sua família, é para você ajudar mesmo, melhor financeiramente. Não digo melhor que você é melhor ser humano, não. Para você ajudar mesmo, cara. Daniel falou assim, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada disso, dá para outras pessoas. Mas eu vou revelar as coisas que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Nesse momento em diante, aquele lugar se tornou um auditório silencioso. Daniel também chamou a atenção de Beltsazar. Falou, você conhece a história do seu avô? Como ele era vaidoso, presunçoso, portentoso, como ele era dominador, e era mesmo, tinha poder de matar e deixar vivo, ele tinha mesmo. Todos os reinos foram dominados pelos babilônios. E ele um dia estava na varanda do seu palácio e diz, olha como eu pensei, Deus me deu toda a grandeza.
E a Bíblia fala que naquele dia ele foi atingido pela enfermidade por causa do seu pecado, a enfermidade mental. Ele ficou louco. E 7 anos ele carregou essa loucura. E não tinha psiquiatra, não tinha psicanalista, não tinha psicólogo, não tinha nada. Não, porque aquilo ali era a mão de Deus, dizendo assim, ó, você não é tudo. Você não é tão poderoso como você pensa. Na nossa vida, irmãos, maior é Deus. Quem somos nós? Eu já falei isso aqui. Se fizer uma mudança dentro do seu organismo, você sai lambrecado correndo para o banheiro, porque vai lambrecar suas pernas. Quem segura uma dor de barriga? Nós não somos nada. O ser humano pensa que tem, e vaidoso. Aí Deus falou, você não aprendeu com seu avô? E o texto fala, Daniel falou isso para que tivesse uma memória e pudesse se arrepender. Daniel, versículo 24, ele interpreta. É por isso que ele mandou essa mão. Por causa disso que Deus mandou, por causa da agressão, da vaidade, da arrogância humana, da estupidez. E nem tinha aprendido com a lição que o seu avô tinha vivido. Aí Daniel diz, é por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras. Mene, mene, tekel e parsim. E agora a explicação, mene, quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Engraçado, irmãos, como a vida é interrompida terrivelmente. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que as nossas decisões, elas vão valer muito em nossas vidas. As nossas decisões vão direcionar aonde nós vamos chegar, ou se estamos em algum lugar para lugar nenhum. As nossas decisões fazem parte importante da nossa história, da nossa caminhada. Sabe, hoje eu vejo tantas pessoas tomando decisões fora da palavra de Deus, fora do conhecimento daquilo que Deus quer. É a maior tolice, é a maior besteira. Quando você começa a tomar as decisões e deixando Deus de lado, deixando as Escrituras de lado. Como é importante, irmãos, estarmos aqui, porque tem aprendizado, tem conhecimento, tem edificação. Temos aqui a compreensão para melhor viver espiritualmente, civilmente, para sermos melhores filhos, melhores pais, para sermos melhores gestores. A palavra de Deus nos dá tanto conhecimento para isso. Mas chega um momento em que a pessoa não percebe, ela começa também a receber um juízo. Olha, os seus dias foram contados. Você foi pesado e não foi achado nada na balança. E agora, o que é seu vai ser dado para outro. O que você achou que era tudo, vai ser entregue nas mãos de outras pessoas. E a história desse homem, esse rei, é uma história muito curta. Porque a história conta que os medos e os persas, eles afluíram através do rio Eufrates e conseguiram invadir a Babilônia, porque era uma fortaleza, uma fortificação. Eles se gabavam daquilo. E naquela mesma noite, os medos e os persas entraram e mataram Belsazar. Tomaram. E o seu reino foi dividido conforme o que estava escrito.
eu penso, queridos irmãos, que hoje nós podemos, com as nossas decisões, mudar planos, mudar, sabe, ameaças do diabo contra nós, contra a nossa família. Porque esse juízo, não pense que isso está desgovernado, não. Deus está atento a tudo. Existem as leis do Senhor por todos os cantos. E as pessoas são afligidas porque elas infracionam as leis. Mas nós estamos aqui nessa casa. Nós não estamos num lugar onde há bebida, há orgia, onde há manifestação de imoralidade. Estamos aqui na casa do Deus vivo. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Quero orar por você. Eu quero que você fique de pé. Sabe, irmãos, nós podemos mudar isso na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas. Nós precisamos entender que o plano de Deus é sempre o melhor, mas nós precisamos atentar para essa realidade. E eu gostaria de chamar aqui todas as mães. Todas as mães, nós estamos nesse evento, mãe de joelhos, filhos de pé. Eu queria que você, mãe, viesse aqui, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que o Espírito do Deus Todo-Poderoso, como estava em Daniel, está aqui nesse lugar. Deus tem ouvido as orações de vocês. Deus tem ouvido o clamor de vocês. Podem chegar mais para frente, irmãs. E esse é o momento de nós colocarmos diante de Deus. Deus tem um plano poderoso. E nós vamos fazer esse clamor aqui. Essa oração, irmã Ana Paula. Pode chegar aqui, irmã Ana Paula. Nossa intercessora. Eu gostaria que... Eu sei que estamos aqui bem apertados, mas Deus vai usar a si mesmo, irmãos. Nós vamos orar. Eu quero pedir para os pastores da nossa igreja para ungir, as intercessores estarem fazendo essa cobertura espiritual. Porque nós não vamos deixar que essa balança, para que esse juízo chegue em nossa casa e nossa família. Vamos pedir a Deus toda a proteção. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Amém, glória a Deus. Pai querido, Pai amado. Oh, glória a Deus. Ó Senhor, eis-nos aqui, ó Deus. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra, glória Senhor, que é viva, Senhor. Aleluia. A Tua palavra que é eficaz. Senhor, aqui neste altar, aleluia. Senhor, a Tua palavra está sendo ministrada. Ó Deus, desde amanhã, Senhor, nós estamos ouvindo o Senhor glória falar conosco. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, somos gratos a Ti, porque estamos, Senhor, numa igreja. Glória ao Teu nome, Senhor. Onde o Teu nome é glorificado, a Tua palavra é ensinada. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, as Tuas servas. Senhor, nós estamos nessa campanha, ó Deus. Mães de joelhos, filhos de pé. Glória a Deus. Ó Deus, e nós declaramos, Senhor, ó Deus, a nossa vitória, a nossa bênção. Pai, Tu que vê, Senhor, e sonda os corações. Quantas mães, inclusive eu também, Senhor. Uma mãe que chora, uma mãe que pede, uma mãe que intercede. Ó Deus, uma mãe que se coloca de joelhos. Pai, estamos aqui, Senhor. Cada mãe está aqui. Senhor, cada mãe tem um pedido, Pai. Cada mãe, Senhor, tem colocado os seus filhos. Cada mãe tem colocado a sua casa, a sua família. Ó Deus, nós não podemos, Senhor, ó Deus, mudar os nossos filhos. Pai, mas Tu podes. Senhor, Tu pode, Senhor, mudar, Senhor, a nossa história. Senhor, Tu pode mudar, Senhor, ó Deus, a nossa existência aqui nesta terra.
Pai, nós declaramos, Senhor. Ó Deus, nós profetizamos que a nossa boca é uma boca de bênção. Senhor, que quando nós, Senhor, abrimos a nossa boca, é para falar as palavras de bênção. Ó Deus, e não de maldição. Pai, quantas mães estão aqui, Senhor. Quantas mães têm, Senhor, aprendido o quão é importante, Senhor, nós declararmos a Tua palavra sair da nossa boca. Ó Deus, a palavra de autoridade, Senhor, a palavra de poder. Ó Deus, porque nós não temos esse poder. Mas quando nós cremos, ó Deus, em Ti, que Tu pode todas as coisas, Senhor, e nós cremos, ó Deus, que Tu pode, Senhor, reverter uma situação impossível. Ó Deus, quantos filhos desobedientes, Pai, quantos filhos que não querem obedecer. Ó Deus, quantas casas, Pai, inclusive a minha casa, onde eu tenho filhas que estão, Senhor, afastadas. Mas eu creio, Pai, Senhor, eu não desisto. E eu creio também que muitas mães aqui, elas não vão desistir. Glória a Deus. Elas não vão desistir de orar. Elas não vão desistir de buscar, de interceder. Ó Deus, nós cremos, Senhor, no Teu agir, Pai. Senhor, só Tu pode entrar, Senhor. Só Tu pode, Senhor, neste momento contemplar aonde eles estão, Senhor. Pai, nós estamos aqui no Teu altar, Pai, e muitos deles não estão aqui, Senhor. Pai, nós gostaríamos que eles estivessem aqui junto conosco, sentados junto conosco, ao nosso lado, mas eles não estão. Ó Deus, mas nós pedimos, Senhor, uma fé. Aumenta a nossa esperança para que nós possamos, glória ao Teu nome, Senhor, crer, Senhor, e confiar em Ti, Pai, que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai intervir. E Pai, nesta noite, Pai, cada mãe que aqui está, Senhor, com o coração chorando, com o coração amargurado, assim como Ana, Senhor, ela estava orando, Senhor, ela estava, Senhor, Te buscando. Ela ia à Tua casa todos os anos, Senhor, para agradecer, Senhor, para que a fé dela fosse firme, Senhor, para que, Senhor, ela não ficasse duvidosa, ó Deus. Senhor, nós aprendemos, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que quando nós colocamos diante de Ti as nossas petições, ó Pai, e quando nessas petições tem um propósito, Senhor, de ver a nossa casa Te servindo, Senhor, é de ver os nossos filhos, Senhor, Te adorando, Pai, é ver nossos filhos no Teu altar, meu Pai. Oh Deus, é ver a nossa casa, Senhor, vindo, Senhor, junto, Senhor, com a família, Pai. Senhor, nós não queremos andar só, Senhor. O Senhor não nos deixou só. Nós temos, Senhor, alguém do nosso lado. E nós cremos, Pai, e nós desejamos ver a nossa casa, ver os nossos esposos, ver os nossos filhos, Senhor, caminhando conosco. Essa é a alegria, Pai, do nosso coração. Essa é a alegria de uma mãe que se coloca diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, nesta noite, Senhor, como nós temos aprendendo de Ti, Senhor. Como nós temos aprendido de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, acrescente fé, Senhor. Acrescente, Senhor, ousadia. Aleluia. Pai, que nenhuma dessas mães aqui, Senhor, nenhuma dessas mães aqui venha desistir dos seus filhos. Pai, porque o que é para nós impossível, para Ti não é, Senhor. Aleluia. Pai, e nós cremos, Senhor, pelo poder da fé, do nome poderoso de Jesus, que nós declaramos, nós falamos, nós profetizamos a nossa família na Tua casa. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, se tem uma mãe aqui nesta Aleluia. noite que não quer, Senhor, orar pelos seus filhos, Senhor, porque falou, não vou orar mais, que ela nesta noite mude esse propósito, Senhor, porque não é aquilo que nós vemos pelos olhos carnais, mas sim espirituais, de nós vermos a nossa casa e a nossa família te servindo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em nome de Jesus nós cremos e nós profetizamos e temos certeza, Senhor, que breve nós vamos cantar o hino da vitória. Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu queria, mãe, que você levantasse a sua mão para esse altar. Suas duas mãos. Feche seus olhos. Eu quero que você agora em pensamento, quando eu terminar de dizer essa frase, você vai entregar o nome do seu filho, da sua filha, dos seus filhos ou do um filho. Quando eu terminar, você vai entregar. Ó Deus, os nossos filhos não fazem parte do banquete de Belsazar, dos prazeres dessa vida, mas eles fazem parte desse banquete espiritual. E nesse momento, nós declaramos os seus nomes e entregamos em suas mãos para sempre. Diga, pensamento, o nome dos seus filhos. Isso. Agora já agradeça a Deus com as suas palmas. Isso, glória a Deus. Glória a Deus.